vamos falar sobre orações subordinadas substantiva. Vamos lá? Orações subordinadas substantiva é aquela que exerce em relação à oração principal as mesmas funções sintáticas de um substantivo, como por exemplo objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal, predicativo. Vamos lá? Toda oração subordinada substantiva, ela vem com uma conjunção integrante, nós chamamos de conjunção integrante. Então seria o se, o que, quem, onde, quando, porquê, quantos. E em sua maioria nós vamos encontrar o se ou o que. Na maioria das orações subordinadas vamos encontrar as conjunções integrantes se e que. Podemos encontrar as outras? Sim, vamos encontrar, mas em sua maioria o se e o que. E como saber se é uma conjunção integrante? Então, a simples substitua a conjunção integrante pelo pronome demonstrativo isso. Então, gente, isso é uma diquinha muito boa, porque existem várias orações. Existem as orações subordinadas substantiva, que é essa que nós estamos aprendendo. Existem as orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas adjetivas. Cada um tem um jeito para que nós sabemos se é um tipo de oração. E aqui, para saber se é substantiva, porque vai misturar, vocês vão ter que saber qual é qual. Para saber quando é substantiva, nós vamos substituir o pronome demonstrativo e isso. Vamos substituir a conjunção integrante pelo pronome demonstrativo isso, ok? Então, isso é igual substantiva, tá bom? Vamos lá ver oração principal e oração subordinada. Quando nós falamos em oração, nós falamos em verbo, lembra? Sempre falo isso. Então, oração, verbo. Então, na oração principal, ela vai ter um verbo, porque ela é uma oração, e vai vir sem a conjunção. Ela vai ter um sentido completo. Essa é a oração principal. A oração subordinada, ela vai vir com o verbo, porque é uma oração, e com a conjunção integrante, tá bom? Vamos ver um exemplo? Queremos que ela volte para casa. Como fazer para saber se é uma oração subordinada substantiva? O que eu vou fazer? Eu vou, no lugar da conjunção e da oração toda subordinada, eu vou colocar o isso. Queremos isso. Ficou bom? Ficou. Queremos isso. Ficou legal. Dá para entender? Dá. Então, é uma oração subordinada substantiva. É até estranho a gente falar assim, queremos isso, mas quando vocês entrarem em outros tipos de orações, vocês vão ver que essas orações não vai dar para encaixar esse isso, só na oração substantiva, tá bom? Então, queremos isso, nossa, deu, ficou bonitinho, então é uma oração subordinada substantiva. Vejam ali no exemplo, queremos, aí nós temos nós vamos separar essa oração da conjunção integrante, então da conjunção integrante, que ela volte para casa, será a oração subordinada. Antes da conjunção é a oração principal. Então, na hora de separá-las, é assim, da conjunção. Então, da conjunção em diante, oração subordinada. Antes da conjunção, oração principal. Ok? Vamos lá. Classificação das orações subordinadas substantiva. Então, ela tem algumas classificações. A primeira oração, a primeira classificação dessa oração nós chamamos de subjetiva, tá? A oração subordinada subjetiva é a oração que exerce a função de sujeito da oração. Então é o seguinte, essa oração, a oração principal da subjetiva, ela vai vir sem sujeito. Então é a maneira mais fácil de perceber a classificação dela. Vai olhar na oração principal, ela não tem sujeito, nossa, ela não tem sujeito, então é uma oração subordinada subjetiva. E tem mais algumas características, a oração principal apresenta o verbo na terceira pessoa do singular, ou um verbo de ligação seguido do predicativo, ou um verbo de ligação seguida do predicativo, ok? Então esse verbo de ligação, ele vai vir sempre no início. Tá? Então, ele vem no início, o verbo de ligação e um predicativo. É assim que nós observamos as características da subjetiva. Então, ela não tem sujeito, o
o verbo de ligação vem sempre no início com um predicativo, porque não existe verbo de ligação sem predicativo, não existe predicativo sem verbo de ligação, ok? Ou o verbo na terceira pessoa do singular. Nós temos um exemplo aí. É necessário que você volte. Primeiro, vamos saber se é uma oração subordinada substantiva. O que nós fazemos? Trocamos a conjunção integrante por isso. É necessário isso. Ficou legal? Ficou. Que legal. Então, é uma oração subordinada substantiva. Agora, eu vou saber qual é a classificação dessa substantiva. Aí você observa lá, é necessário. Essa é a oração principal. Será que tem sujeito nessa oração? Vocês estão vendo o sujeito? É necessário? É necessário o quê? É uma oração sem sujeito, não tem sujeito nessa oração principal. E ainda mais, ela começa com um verbo de ligação e tem um predicativo. Ó, é necessário. É o verbo de ligação e necessário é o predicativo. E é uma oração sem sujeito, não tem sujeito. E qual é o sujeito dessa oração subjetiva? Porque as orações elas têm que ser sintaticamente completas. Qual é o exemplo? Ó, é necessário. O que é necessário? Que você volte. Então, esse é o sujeito da oração subjetiva. Esse é o sujeito. Então, nós temos aí uma oração subordinada substantiva. Nessa oração subordinada substantiva subjetiva, a primeira oração principal, o sujeito do verbo não está contido na oração. E na segunda oração, que é a subordinada subjetiva, o é o sujeito contido na oração principal. Então vem o aí vem o sujeito, ok? Então é a oração subordinada subjetiva, na oração subordinada está o sujeito da oração principal. Oração subordinada substantiva objetiva direta, essa é mais uma. Então, lá na subjetiva, era uma oração sem sujeito, era aquela característica que nós encontrávamos para saber se era subjetiva. O verbo era um verbo de ligação logo no início ou um verbo na terceira pessoa, lembra? Então, aqui na objetiva direta, essa oração subordinada, essa objetiva direta, ela vai exercer a função de objeto direto do verbo. Então, vai ser um objeto direto. Para ser uma oração objetiva direta, o verbo vai ter que ser um transitivo direto, porque todo verbo transitivo direto, ele precisa do quê? De um complemento. E complemento de verbo é o quê? Objeto direto, lembra? Então, vamos lá. Observar se existe sujeito na oração principal. Não tem sujeito ou tem sujeito? Tem sujeito, então não é subjetiva. Nós vamos descartar a subjetiva. Observe o verbo da oração principal. Tem que ser transitivo direto. Tem um verbo transitivo direto? Agora nós vamos ver. Quero. Quer é um verbo transitivo direto? Quero. Quem quer alguma coisa, quer algo ou alguma coisa. Então, ele precisa de um complemento. Ele pede um complemento, não pede um complemento? Então, nós temos aí um verbo transitivo. Tem preposição? Não tem preposição. Então, nós temos um verbo transitivo direto. Então, aí, quero é um verbo transitivo direto. Qual é a pessoa desse quero? Quem que quer? Eu. Então, eu é o sujeito dessa oração. Então, reparem, é uma oração com sujeito, uma oração com verbo transitivo direto, ok? Aí, vamos lá. Que você volte. Quero o quê? Que você volte. Então, esse que você volte é o complemento desse verbo, é o objeto direto desse verbo. Então, nós temos aí uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Nós temos mais uma oração aí, ó, mais um exemplo. Diga. Repare que esse diga tem 2 pontos. Então, vocês vão reparar esses 2 pontos, porque no final das classificações tem uma outra oração que tem 2 pontos, é a positiva. Então, nós vamos ter que saber a diferença entre uma e outra. Reparem, diga. Diga o quê? Que me ama muito. Então, esse que me ama muito é complemento do verbo transitivo direto, diga, não é um complemento? Esse verbo pede complemento, não pede? Então, ó, que me ama muito é complemento. Então, se é complemento, nós temos um objeto direto. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E lembrando, para saber se é substantiva mesmo, nós temos que transformar o que, tirar o que e colocar isso. Então, diga isso. Ficou bonitinho? Ficou. Então, é substantiva. Tem o verbo transitivo direto? Pede o
complemento, olha um complemento, então é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos lá para a próxima? Oração subordinada, substantiva, indireta. Olha só, a segunda que nós estudamos era direta, então não tinha preposição. Então a diferença dessa é que essa tem preposição. Então essa tem sujeito na oração principal, tem um verbo transitivo e indireto, porque esse verbo ele pede preposição. Então é uma oração subordinada, substantiva indireta, porque o objeto direto dessa oração subordinada, da oração principal, é um objeto indireto. Vamos lá. Funciona como objeto indireto da oração principal. A diferença da objetiva direta é que na indireta temos a preposição. O verbo da oração principal é um verbo transitivo indireto, então a subordinada necessariamente inicia com uma preposição. Olha o exemplo. Necessito de que você volte. Primeira coisa para saber se é substantiva. Necessito disso. Nossa, necessito disso. Ficou bonitinho, não ficou? Deu certo, não deu? Então nós temos uma oração subordinada, substantiva. Agora, como saber se é uma subjetiva, se é uma objetiva direta ou indireta? Nesse caso, é uma indireta por quê? Porque nós temos um verbo transitivo indireto na oração principal que pede complemento. Complemento com preposição, né? Então, nós temos aí um objeto direto. Então, ela é uma objetiva indireta, ok? Vamos passar para outra? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Essa é parecida com a objetiva indireta. Sabe por que é parecida? Porque essa tem preposição também. Essa pede preposição, pede um complemento com preposição. Só que lá na objetiva indireta era o verbo que pedia essa preposição. Aqui na completiva nominal é um nome que pede a preposição, tá? Então vamos lá. Funciona como complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio contido na oração principal. Então esse nome que eu falei pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou um advérbio. A oração subordinada também inicia com uma preposição como na objetiva indireta, foi o que eu falei. Porque o complemento nominal também pede uma preposição. Só que esse complemento nominal é um nome, não é um verbo. Olha a diferença da objetiva indireta. Na objetiva indireta seria um verbo pedindo um complemento. Na completiva nominal é um nome pedindo complemento. Então olha lá, tenho necessidade de que você volte. Primeira coisa para saber se é subordinada ou substantiva, trocar a conjunção integrante por isso. Tenho necessidade disso. Ficou bonitinho? Ficou, então é uma substantiva. Aí o que mais? Tem sujeito nessa oração principal? Tenho. Tenho. Quem que tem aí? Eu. Então tem um sujeito. Então nós já descartamos a subjetiva. Aí nós vamos olhar ali, nossa, tem uma preposição. Então ela pode ser o quê? Ou uma objetiva indireta ou uma completiva nominal. Qual a diferença das duas? É porque nessa completiva nominal o complemento é de um nome. Então, ó, necessidade é um nome. Olha lá, necessidade é um substantivo. Então, complemento de necessidade, ó, necessidade. Quem necessita, necessita de algo ou de alguma coisa. Então, esse nome pede uma preposição. Olha lá, necessito é um substantivo que pede um complemento. Então, nós temos o de, preposição, nós temos a conjunção integrante, nós temos de que você volte seria a oração subordinada e seria o complemento total da completiva nominal. Então, tenho necessidade. Tem necessidade de quê? De que você volte. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá bom? Vamos ver mais uma. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, essa aí, ela vai ter sujeito, ela vai ter um verbo de ligação, ela vai ter a conjunção integrante e a oração subordinada. Então, funciona como predicativo do sujeito da oração principal, que é elaborada com um verbo de ligação. Sempre que se tem sujeito e um verbo de ligação, necessariamente teremos um predicativo. Então, toda vez que vocês encontrarem
encontrarem aí sujeito, verbo de ligação, vocês vai ter que ter um predicativo, tá? Então, essa é a predicativa, ela é essa estrutura. Então, minha esperança, nós temos sujeito, minha esperança, é o verbo de ligação, né? Minha esperança é que você volte. Minha esperança é isso, ficou bonitinha, substantivo? E ficou bonitinha, né? Então, minha esperança é isso, então é uma substantiva. Nossa, nós temos um sujeito na oração, minha esperança. Temos um verbo de ligação, que você volte é um predicativo do sujeito. Isso aí está dando característica ao sujeito. Olha, que você volte, está falando do sujeito, está dando uma característica. Então, para saber se é uma predicativa do sujeito, o que nós vamos observar? Se ela tem sujeito, se ela tem um verbo de ligação, se ela vem com uma conjunção integrante e o restante é oração subordinada, ok? Vamos ver outra? Oração subordinada, substantiva, apositiva. Lembra que logo no início eu comentei sobre ela, dos 2 pontos? Que na oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, também poderia vir com 2 pontos? Então aí que tá, as características delas, das duas. A objetiva direta, ela pode vir com 2 pontos. E a apositiva vai sempre ter esses 2 pontos, tá? Então ela vai vir sempre com esses 2 pontos. Então é fácil entendê-las. Vamos lá. A apositiva, ela funciona como aposto. O aposto o que é? É um termo que explica um outro termo. Então ela vai explicar algo, ela vai vir explicando o termo anterior, ok? E a objetiva direta, o que ela faz? Ela complementa o verbo. Enquanto a objetiva direta complementa o verbo, a apositiva explica um termo. Então a apositiva, ela vem explicando a oração principal. Ela vai sempre iniciar com 2 pontos. Vamos ver um exemplo? Olha, minha esperança é esta, 2 pontos, a separação no que, na conjunção integrante, que você volte. Olha, minha esperança é esta, que você volte. E aí nós vamos ver se é uma substantiva como? Minha esperança é isto. Deu certo? Deu, ficou bonitinho, não é? Porque nós estamos trocando a oração subordinada por isso. Deu certo? Então é substantiva. Aí nós já olhamos ali, nós encontramos 2 pontos. O que nós vamos pensar? Já encontramos os 2 pontos? Ou é a positiva ou a objetiva direta. Não tem outra. Aí repara, a objetiva direta é o verbo pede um complemento. E na positiva, ela vem explicando, a subordinada vai vir explicando um termo anterior. Nessa oração, minha esperança é esta. Que você volte. Então, o que você volte está explicando esta. Dá para entender? Gostaram? Então é isso, gente. Nossa aula fica aqui.